Você sabia que os efeitos visuais mudaram completamente a forma de como contar histórias no cinema? Já se perguntou como os dinossauros de Jurassic Park pareciam reais em 1993? E como o Homem-Aranha de Tobey Maguire revolucionou os filmes de super-heróis com CGI na época? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá Que o Nerdflix tá no ar. e hoje vamos embarcar numa viagem no tempo, mostrando como os efeitos visuais evoluíram no cinema desde os anos 70 até hoje. E como cada avanço mudou a forma de contar histórias. Exatamente, e não estamos falando aqui de truques só para impressionar, mas de tecnologia que transformou o cinema em experiências visuais totalmente novas. A década de 1970, por exemplo, foi um marco. Filmes como Star Wars Episódio 4 e A Fuga de Logan, em 1976. Welcome to the 23rd century. Começaram a mostrar que a imaginação não tinha limites. Não era só contar história de ficção científica, era trazer o público a acreditar que aquilo era realmente real. Em Star Wars, por exemplo, o que chamamos de efeitos práticos, modelos, miniaturas, maquetes e telas verdes primitivas criaram batalhas espaciais que pareciam incrivelmente reais. Filmaram cada detalhe e depois combinaram tudo em camadas, criando cenas que ninguém jamais tinha visto antes. E vale lembrar que essas técnicas não só impressionavam visualmente, mas também serviam à narrativa. Cada explosão, cada voo das naves ou disparo de laser tinha que fazer sentido dentro da história. Não era só espetáculo, era cinema inteligente. Além disso, esses filmes inspiraram gerações inteiras de cineastas a sonhar mais alto do que era possível na tela. Sem essa base dos anos 70, o que viria nos anos 80 e 90, com o CGI ainda primitivo, provavelmente não teria a mesma força. Foi ali que a indústria começou a perceber que os efeitos visuais não eram apenas enfeite, mas uma parte essencial da narrativa. E a gente nem começou a falar das luzes, texturas e perspectivas, que já eram revolucionárias para E olha que a década de 70 também nos deu clássicos de horror, suspense também, né? Como o Tubarão, de 1975. Os efeitos mecânicos criaram uma tensão quase insuportável. O Tubarão Mecânico, com toda a sua limitação, acabou se tornando lendário, provando que às vezes a imaginação do espectador é o efeito mais poderoso de todos. E entrando nos anos 80, a coisa começou a ficar ainda mais ousada. Agora, além das miniaturas e modelos mecânicos, os filmes começaram a experimentar os primeiros efeitos digitais. Estamos falando do CGI primitivo, animações computadorizadas que ainda eram bem simples, mas abriram portas para o futuro. Filmes como Tron, de 1982, foram pioneiros, usando gráficos de computadores para criar um mundo virtual totalmente novo. Algo novo que ninguém tinha visto no cinema até então. E não era só o CGI, os animatrônicos e efeitos práticos também evoluíram demais. Pensem aí nos Caças-Fantasma em 1984, onde os fantasmas eram uma combinação de marionetes, efeitos ópticos e truques de sobreposição de imagem. Tudo precisava estar sincronizado para parecer que os fantasmas realmente interagiam com os atores, e funcionou tão bem que o público acreditou completamente na presença deles. Outro grande exemplo é Blade Runner, de 1982, que combinou cenários futuristas, efeitos de luz e miniaturas incríveis. A cidade de Los Angeles, que Ridley Scott criou, parecia viva, chuvosa, suja e cheia de tecnologia, e grande parte disso vinha de miniaturas detalhadas, projeções e fumaça artificial. É impressionante pensar que na época nada disso era gerado por computador, era tudo feito à mão, quadro a quadro. Ah, e não podemos esquecer o Predador, né, de 1987. O alienígena era praticamente um ator mecânico, cheio de cabos, pistões e engrenagens. Cada movimento tinha que ser planejado com precisão para dar a impressão de que o monstro era real. E o mais incrível, ele se tornou icônico, justamente por parecer tão tangível, mesmo sem nenhum CGI moderno. Nos anos 80 também foram decisivos na narrativa visual. Antes os efeitos eram muitas vezes apenas espetáculos. Eles começaram a ser usados para contar histórias de maneiras novas. As batalhas, perseguições e monstros não eram só visuais, eles faziam parte do drama, da emoção e da construção do universo do filme. Resumindo, essa década foi um momento em que cineastas perceberam que o cinema poderia misturar tecnologia, arte e narrativa. Era o início do casamento entre criatividade e engenharia, que anos depois explodiram com o CGI moderno nos anos 90. Filmes como Tron, Os Caça-Fantasmas, Blade Runner e O Predador mostraram que o impossível podia virar realidade se você tivesse imaginação e coragem para tentar. Chegando nos anos 90, a revolução digital estava em pleno vapor.
era a era em que o CGI começou a se tornar parte do storytelling, e não apenas um truque visual. O marco aqui é Jurassic Park, de 1993. Antes desse filme, dinossauros eram miniaturas e animatrônicos eram padrões. Mas Steven Spielberg trouxe criaturas totalmente digitais que interagiam com atores e cenários reais. O impacto foi imediato. O público sentiu que os dinossauros eram reais e isso mudou para sempre o que se podia fazer na tela. O outro exemplo é Forrest Gump, de 1994. Não era só ação, mas o uso de CGI para integrar Forrest em eventos históricos, fazendo ele aparecer ao lado de personalidades reais como John F. Kennedy ou John Lennon, foi algo revolucionário, porque o digital começou a servir a narrativa e não apenas as cenas de espetáculo. A tecnologia passou a criar momentos que antes seriam impossíveis de filmar. E não podemos esquecer de Matrix, em 1999, que levou a manipulação da câmera e efeitos digitais a outro nível. O famoso Bullet Time mostrou movimentos impossíveis, congelamento e rotação de câmera, transformando completamente a linguagem visual do cinema de ação. Foi mais que efeito especial, foi inovação narrativa. Já nos anos 2000, o CGI se tornou parte essencial de filmes de super-heróis e fantasia. O Senhor dos Anéis 2001 e 2003 é um exemplo perfeito. Gollum, interpretado por Andy Serkis, combinava a captura de movimentos com animação digital, criando um personagem que parecia vivo e emocionalmente complexo. O público começou a aceitar que personagens digitais poderiam ter profundidade, personalidade e até emoção. Não eram apenas efeitos visuais. Nesse período, a evolução não foi só tecnológica, mas criativa. Efeitos digitais passaram a contar histórias, construir mundos e dar vida a criaturas que antes só existiam na imaginação. Era a década em que os efeitos visuais deixaram de ser apenas glamour para se tornarem parte da própria narrativa do cinema. Resumindo, anos 90 e 2000 foram quando Hollywood percebeu que o digital podia ser protagonista da história e não coadjuvante. O público começou a aceitar mundos fantasiosos e personagens digitais como reais. Isso abriu o caminho para franquias gigantes que definiram o cinema moderno, desde super-heróis até aventuras épicas de fantasia. O marco absoluto aqui é o Homem-Aranha, de 2002, dirigido por Sam Raimi e estrelado por Tobey Maguire. Na época, a ideia de um herói se balançando em prédios com teias parecia impossível de filmar de forma convincente, mas a equipe de efeitos visuais conseguiu combinar CGI, efeitos práticos e câmeras especiais, criando sequências que faziam o público acreditar que ele realmente estava voando entre os prédios. O CGI aqui não era apenas para explosões ou monstros, mas para simular movimentos orgânicos, física realista e interação com o ambiente urbano. Cada teia, cada salto, cada luta ganhou uma sensação de peso e velocidade que impressionou tanto os fãs quanto os críticos. Antes desse filme, super-heróis de CGI pareciam muitas vezes falsos ou caricatos. Homem-Aranha mudou isso e abriu o caminho para a era de filmes como X-Men, O Incrível Hulk e mais tarde toda a fase 1 da Marvel. Outro ponto importante é como os efeitos digitais começaram a ser integrados à narrativa, não só como espetáculo. Quando vemos o Aranha balançando entre os prédios ou enfrentando o Duende Verde, o CGI está servindo a história e a emoção do personagem. Essa integração foi uma mudança de paradigma para filmes de ação e aventura. E não podemos esquecer que essas inovações influenciaram todos os filmes de super-heróis que vieram depois. A forma como a câmera seguia os movimentos, o realismo com a interação com o cenário e a combinação de efeitos práticos e digitais se tornaram um padrão. Sem Homem-Aranha 2002, muitos dos visuais que vemos hoje em franquias como o MCU poderiam ter demorado muito mais para se tornar realidade. Esse período mostra que o CGI evoluiu de um truque chamativo para uma ferramenta narrativa. É quando o público começa a aceitar o personagem digital e cenas impossíveis como parte natural da história. O sucesso do Homem-Aranha também provou que super-heróis poderiam ser protagonistas, preparando o terreno para a revolução do cinema de heróis que viria nos anos seguintes. E assim chegamos a um ponto crucial. Filmes com CGI integrado e realista não só aumentaram a qualidade visual, mas também elevaram a narrativa, tornando heróis, vilões e cidades quase palpáveis. Foi um divisor de águas que mudou a forma como o público enxerga super-heróis no cinema. Nos anos 2010, o cinema alcança um nível quase inimaginável do realismo digital. Franquias como o MCU, o Avatar e adaptações de livros e quadrinhos começaram a explorar tecnologias de captura de movimento, efeitos híbridos e mundos inteiramente digitais. Em Os Vingadores, por exemplo, o Hulk foi completamente recriado digitalmente, mas com expressões faciais e movimentos precisos inspirados em Mark Ruffalo. Isso permitiu que o público sentisse emoções genuínas, mesmo em personagens totalmente digitais. E Avatar 2009 merece destaque aqui, porque embora tenha estrelado no final dos anos 2000, sua influência se estendeu por toda a década seguinte. James Cameron revolucionou a captura de movimento facial, permitindo que atores humanos transmitissem emoções sutis em personagens digitais.
Pandora parecia viva, com fauna, flora e física realista. Esse tipo de inovação cria um padrão. Não basta ter efeitos visuais chamativos, ele precisa aí servir a narrativa e gerar imersão emocional. O MCU elevou o nível para outro patamar. Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita mostraram mundos inteiros digitais. Wakanda, Titã, com batalhas complexas e milhares de elementos em movimento. Mas sem parecer falso. Cada explosão, cada voo, cada golpe foi cuidadosamente calculado, misturando CGI com sets reais, figurinos e instant performance, criando um equilíbrio perfeito entre realidade e fantasia. A captura de movimento evoluiu também em personagens não humanos. Groot, Rocket, Thanos, cada um foi projetado para interagir com atores de forma convincente, algo que nos anos 2000 era ainda limitado. A narrativa ganhou profundidade porque não precisamos mais desligar a crença para apreciar efeitos digitais. Eles são parte natural da história. O impacto não é apenas visual, a narrativa se expandiu junto com os efeitos. Podemos contar histórias cósmicas de universos paralelos com personagens gigantescos, seres alienígenas e poderes impossíveis, e tudo parece incrível. E o mais impressionante é que a tecnologia continuava avançando. Setups em LED, renderização em tempo real e inteligência artificial prometem que o cinema do futuro será ainda mais imersivo. Cada geração de espectadores tem novas experiências visuais que antes pareciam impossíveis. Isso muda completamente a maneira como contamos histórias na tela grande. No final das contas, a evolução dos efeitos visuais não é só sobre o que é bonito ou impressionante, é sobre emoção, narrativa e imaginação. Cada inovação abriu portas para que cineastas pudessem sonhar mais alto e o público pudesse viajar mais longe. Do miniatura ao mundo digital completo, o cinema nunca mais foi o mesmo. Então, se você ama cinema, efeitos visuais ou simplesmente quer entender como cada era trouxe algo único, fica aqui a nossa homenagem à história dessa arte incrível que é o cinema. Se você curtiu, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E David, não se esquece, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.